Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre a vida da sua família. Vamos estar orando e que Deus possa estar falando conosco através da leitura da palavra no dia de hoje. Amado Senhor, obrigado por mais este momento ímpar em nossas vidas. Fale conosco, Senhor, através dessa leitura. Visita, Senhor, os nossos lares. O Senhor sabe a necessidade de cada um que está presente nessa leitura. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Nós vamos estar lendo Cantares, ou em outra edição, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, do versículo 8 ao capítulo 3, versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: ouço o meu amado chegando. Ele salta sobre os montes, pula sobre as colinas. Meu amado é como a gazela, como o jovem servo. Vejam, lá está ele atrás do muro, observando pelas janelas, espiando por entre as grades. Meu amado me disse: levanta-se, minha querida, venha comigo, minha bela. Veja, o inverno acabou e as chuvas passaram, as flores estão brotando. Chegou a época das canções e o arrulhar das pombas enche o ar. As figueiras começam a dar frutos e as videiras perfumadas florescem. Levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela. Minha pomba está escondida entre as pedras, oculta nas fendas das rochas. Mostre-me seu rosto e deixe-me ouvir sua voz, pois sua voz é doce e seu rosto é lindo. As mulheres de Jerusalém, peguem todas as raposas, as rapozinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. A amada, meu amado é meu, eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios, antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam as sombras da noite. Volte para mim, meu amor, como a gazela, como o jovem servo nos montes íngremes. Capítulo 3. Certa noite, na cama, ansiei por meu amado. Ansiei por ele, mas ele não veio. Pensei, vou me levantar e andar pela cidade, vou procurá-lo em todas as ruas e praças. Sim, vou em busca de meu amado. Procurei por toda parte, mas não encontrei. Os guardas me pararam enquanto faziam a ronda, e eu lhes perguntei: vocês viram meu amado? Pouco depois de me afastar deles, encontrei meu amado. Segurei-o, abracei-o com força, levei-o à casa de minha mãe, à cama onde fui concebida. Prometam, ó mulheres de Jerusalém, pelas gazelas e corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo. Números capítulo 22, do versículo 1 ao 40. Balaque manda buscar Balaão. Então os israelitas viajaram para a campinas de Moabe e acamparam a leste do rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que o povo de Israel havia feito aos amorreus. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que estiver à vista, como um boi devora o capim no pasto. Então Balaque, que era rei de Moabe, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, sua terra natal, perto do rio Eufrates. Sua mensagem dizia: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra, e agora está acampado perto de mim. Venham e amaldiçoe esse povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe e Midian,
Partiram levando o valor necessário para pagar Balaão, a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Chegaram aonde Balaão estava, ele transmitiram a mensagem de Balaque. Passe a noite aqui, disse Balaão. Pela manhã eu lhes direi que orientação recebi do Senhor. E os oficiais de Moabe permaneceram com Balaão. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são os seus visitantes? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Venha e amaldiçoe esse povo. Então, quem sabe, poderei enfrentá-lo e expulsá-lo da terra. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: voltem para casa. O Senhor não me permitiu ir com vocês. Os oficiais moabitas voltaram ao rei Balaque e lhes informaram: Balaão se recusou a vir conosco. Então Balaque fez outra tentativa. Dessa vez, enviou um número maior de oficiais, ainda mais importante que os homens que tinha enviado inicialmente. Eles foram até Balaão. Eles transmitiam a seguinte mensagem: é isto que diz Balaque, filho de Zippor. Por favor, não se recuse a vir me ajudar. Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim. Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: mesmo que Balaque me desse seu palácio, cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor, meu Deus. Fique, porém, mais esta noite, e eu verei se o Senhor tem algo mais a me dizer. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Contudo, faça apenas o que eu mandar. Balaão e sua jumenta. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem, enquanto Balaão ia montado na jumenta. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então, o anjo do Senhor se pôs no lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso, Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs no lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir sua passagem,
pois você insiste em seguir por o caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. Pequei, disse Balaão ao anjo do Senhor. Não percebi que estavas no caminho, impedindo minha passagem. Se te opões à minha viagem, voltarei para casa. O anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fala apenas o que eu lhes disser. Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Quando o rei Balaque soube que Balaão estava a caminho, saiu para se encontrar com ele numa cidade moabita, junto ao rio Armon, na fronteira de seu território. Balaque perguntou a Balaão: Não mandei chamá-lo com urgência? Por que não veio de imediato? Não acreditou em mim quando eu disse que lhe daria uma grande recompensa? Balaão respondeu: Agora estou aqui, mas não posso falar o que bem entender. Transmitirei apenas a mensagem que Deus puser em minha boca. Então Balaão acompanhou Balaque até Quiriate-Uzor. Ali Balaque sacrificou bois e ovelhas e mandou entregar porções da carne a Balaão e aos oficiais que estavam com ele. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 23 ao 46. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras. Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admirados com seu ensino. O mandamento mais importante. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. De quem o Cristo é filho? Versículo 41. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhe fez a seguinte pergunta: O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: É filho de Davi? Jesus perguntou: Então, por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Amém? Muito obrigado por estar comigo até este momento, e que Deus continue
cuidando dos seus passos, que Deus continue cuidando dos seus pensamentos, do seu falar e do seu ouvir. Deus te abençoe.